Olá, queridos professores e professoras da ESIR, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Então, hoje nós iremos revisar os materiais e o planejamento da lição de número 9 do Pequeno Pesquisador. Essa lição ela vem tendo por título Bolsas sem furo e vai falar um pouquinho mais de como nós devemos cuidar dos recursos que o Senhor nos confia. Então, ao final desse estudo, as crianças elas deverão saber que tudo que nós temos provém de Deus e nós também devemos retribuir a Ele como forma de gratidão. E também sentir o desejo de dedicar a Deus o melhor de suas vidas e de seus recursos. Então, assim como tudo que nós temos vem de Deus, nós também devemos honrar a Ele com os nossos bens. A senha, ou verso para memorizar, se encontra no livro de Ageu, no capítulo 1, no verso 6, que diz o seguinte: Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Então, vamos falar um pouquinho mais a respeito disso, né? De como nós podemos cuidar desses recursos para que eles não venham ser gastados de forma inútil e acabar não rendendo nas nossas mãos, né? Porque um dinheiro que é abençoado por Deus, ele se multiplica, né? E acaba conseguindo fazer muitas coisas do que um dinheiro que não é abençoado. Os recursos necessários. Para o aplicando, vem sendo sugerido que a gente imprima 2 folhetinhos que tem o link para download no manual do professor e também um rótulo para o cofrinho, que nós iremos orientar as crianças para que façam, para que eles também venham se conscientizar para guardar o dinheiro para retribuir ao Senhor. Então, os de materiais são esses, né? E também nós podemos estar pegando uma folha sulfite e colocando o plano financeiro que tem no manual do professor na página 39. Então, a gente vai escrever esse plano financeiro do sucesso e entregar ele para as crianças. Conquistando a atenção. Então, antes de iniciarmos o estudo com as crianças, nós iremos contar uma breve história para eles sobre o Billy e a Janice. Então, eles são irmãos e são muito dedicados em seus estudos. E aconteceu que, ao final do ano letivo, a sua escola programou uma viagem para um acampamento de férias, onde todos os seus amiguinhos iriam. Só que, infelizmente, eles não poderiam ir, porque seus pais já haviam se comprometido a ajudar um projeto mundial. Então, naquele ano, eles só poderiam viajar para os seus avós. Aconteceu que daí o Billy e a Janice, eles exigiram que seus pais comprassem um tablet para cada um para que eles pudessem se distrair, então, na viagem. Aquele tablet seria uma forma de compensar o fato deles não poderem ir para a viagem. Mas agora a gente vai perguntar para os alunos, será que eles acham que aquilo que eles fizeram foi uma atitude correta? Então, a gente vai perguntar e também vai aguardar a resposta deles. Então, aí a gente vai dar continuidade, dizendo que o coração dessas crianças estava naquela viagem. Então, para eles, naquele momento, a coisa mais preciosa que havia era poder viajar com seus amiguinhos. Mas onde será que deve estar o nosso coração? Então, é sobre isso que nós vamos falar no decorrer do nosso estudo. Apresentando a lição. Então, agora que nós vamos começar o estudo da lição, a gente pode também aproveitar para responder algumas perguntas conforme for surgindo o tema. Aí a gente também vai ver se as crianças compreenderam bem o assunto e se ficou alguma dúvida para a gente poder estar auxiliando elas. Então, vamos iniciar comentando um pouquinho mais a respeito da história do Billy e da Janice. Então, assim como esses personagens, muitas pessoas nos dias de hoje e também no passado viveram a vida em busca dos bens materiais. Essas pessoas, elas viviam só que apenas para conquistar, achando que a sua felicidade plena estaria nessas conquistas. Só que o que será que a Bíblia nos diz a respeito do amor ao dinheiro? Então, a Bíblia é muito clara em nos falar a respeito desse assunto. Ela nos diz que muitas pessoas têm um ponto fraco no quesito, né, amar ao dinheiro. Então, isso acaba sendo a ruína de muitas pessoas. Alguns deles têm mais do que precisam, mas ainda assim acabam trabalhando muito mais em busca de conquistar mais e mais dinheiro, o que acaba, né, fazendo com que ela perca grande tempo de sua vida apenas em busca de uma coisa que não vai satisfazer a sua felicidade. Então, só que isso é uma coisa que afeta não só adultos, mas também crianças e adolescentes, que
nessa ganância de sempre conseguir mais, ficam pedindo a seus pais mais roupas, mais sapatos, mais brinquedos, sendo que o que elas têm já é mais do que o suficiente para elas viverem. Então, agora a gente vai fazer uma pergunta para as crianças. Será que elas são assim, de sempre ficar pedindo alguma coisa, mesmo que não tenha necessidade, só porque elas acham que vão ser mais felizes se receberem aquele presente? Então, o que elas fazem, como elas reagem quando seus pais dizem não para elas? Então, por que a gente não deveria se preocupar tanto em adquirir coisas? São algumas perguntas que a gente vai fazer para elas, para que elas possam estar se inteirando um pouquinho mais a respeito do assunto que vai ser tratado. Então, Jesus, ele nos dá um importante e precioso conselho, né, que é acumular tesouros no céu. Então, quando a gente acumula tesouros aqui na terra, a traça e a ferrugem acaba destruindo esse tesouro. Mas quando a gente acumula tesouros no céu, eles são tesouros que vão durar para toda a eternidade. Então, aí, o que é melhor para a gente? Desfrutar dos prazeres terrenos por um certo período de tempo ou viver com Cristo e desfrutar da eternidade pelos séculos eternos? Então, é uma resposta muito óbvia, mas às vezes a gente tem que parar para pensar se as nossas atitudes condizem com aquilo que a gente almeja. Então, será que é errado trabalhar e ajuntar dinheiro? Então, a Bíblia nos diz, né? O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. A ganância de sempre querer ter mais e usar ele da forma errada. Então, fazer do dinheiro o tesouro principal e colocar ele no centro do nosso coração é o que muitas das vezes acaba nos levando à ruína. Então, é permitido acumular riquezas, só que essa riqueza ela não pode nos afastar do reino de Deus. Ela não pode tomar o foco central da nossa vida, que deveria ser o lugar de Cristo. Agora vamos ver um pouquinho mais, né, a respeito desse assunto, né? Que no passado, Jesus ele percebeu que as pessoas estavam se afastando cada vez mais do reino de Deus por causa justamente do amor ao dinheiro. Só que o dinheiro, Cristo ele nos confia os nossos recursos para que nós possamos, né, ter atitudes boas para com o nosso próximo e também para com a sua causa. Então, Deus nos confia os tesouros dele para que nós venhamos ter atitudes de beneficência, para que nós venhamos moldar o nosso caráter à semelhança do dele. Quando ele esteve aqui, ele sempre estava preocupado em ajudar as pessoas e levar a palavra. Então, a nossa atitude não deve ser diferente dessa. Deus ele impede muitas pessoas de ajuntarem fortunas porque ele sabe que se essas pessoas chegarem a ficar muito ricas, elas irão se afastar dele. Então, quando a gente, no nosso coração, cede à ganância e à avareza, a gente acaba se desconectando da fonte de vida. Então, a nossa vida ela passa a ser uma vida mesquinha, uma vida egoísta, porque a gente pensa apenas no nosso próprio benefício, a gente esquece do nosso próximo, a gente acaba não se preocupando se ele precisa de alguma coisa, se precisa de alguma ajuda, de algum alimento, e a gente passa a viver apenas na nossa própria bolha, né? Apenas nos intuitos mais egoístas e degradantes. Então, Deus ele quer que a gente compartilhe os nossos recursos para abençoar aos outros. Então, a gente tem que considerar o nosso dinheiro, aquilo que nós recebemos, como uma bênção. Então, uma bênção que não é compartilhada se torna em maldição. Então, por isso que a gente tem que agir com honestidade para com o dinheiro que o Senhor nos confia, tanto para com Ele quanto para o nosso próximo. Então, com quem nós devemos compartilhar os nossos recursos? Então, quem não reparte o seu dinheiro com Deus e os outros, como Deus o chama? Como Deus chama essas pessoas que não compartilham o dinheiro? Então, essas pessoas são consideradas como ladrões. Se nós não devolvemos a Deus os dízimos e as ofertas e nem ajudamos o nosso próximo, Deus fala que Deus menciona nós como ladrões dele, que estão roubando o seu tesouro. Então, em qual outro modo também nós podemos usar os recursos com o que o Senhor nos abençoa e de qual forma nos sentiremos? Então, ali nós podemos achar essa resposta em uma das perguntas, né? Por isso que a gente vai aproveitar esses temas, esses diferentes pontos de vista para responder as perguntas da lição, já para conectar tudo, né? As crianças conseguirem compreender e achar as respostas corretas.
Agora, aplicando a lição que nós aprendemos a respeito de como nós devemos proceder para com o dinheiro e os bens que nós conseguimos. Então, a Bíblia ela nos diz que todos somos devedores de Deus. Então, Cristo nos criou, nos manteve e também nos redimiu do poder de Satanás. Quando ele veio aqui a essa terra pagar o preço por nós, ele não o fez com dinheiro, com prata, com ouro ou com nenhuma outra pedra preciosa, mas ele pagou esse preço infinito com o seu precioso sangue. Então, em toda a nossa vida, nós nunca conseguiremos retribuir esse preço que por nós foi pago. Mas nós devemos, demonstrar-lhe o nosso amor e o nosso apreço por esse sacrifício que foi feito. Deus, ele sempre foi o detentor de todas as coisas que existem no universo. Então, tudo ele criou, então tudo pertence a ele. Só que ele quer que nós tenhamos o prazer de devolver a ele 10% dos nossos bens e também as nossas ofertas, que serão utilizadas sendo destinadas aos pobres, à manutenção do templo e à construção e reforma de novos templos, para que quando ele nos perguntar aonde esteve o nosso coração, nós possamos responder só nele, e não no dinheiro. Então, Deus deseja que o dinheiro ele não seja uma pedra de tropeço na nossa vida, mas que nós possamos usar esses recursos que Ele nos confiou no benefício de outras pessoas e também no de sua causa. Vamos agora entregar para as crianças o papel com o plano financeiro do sucesso, para que elas possam, durante o mês, estar vendo se elas estão gastando o dinheiro da forma adequada, se elas estão separando a parte que é para Deus, a parte que é para ajudar as outras pessoas e a parte que é para ficar com elas, Então, ali no plano financeiro vem sendo descrito certinho qual a melhor forma delas poderem estar investindo esse dinheiro da forma correta. E também vamos aproveitar e entregar os folhetinhos, que vem falando um pouquinho mais também a respeito do tema. Um é para elas ficarem, para que elas sempre lembrem do plano de Deus para a vida deles a respeito dos bens que eles conseguem, e o outro para entregar para algum conhecido, para que outras pessoas também fiquem sabendo a respeito de como nós devemos guardar o nosso dinheiro da forma adequada. Então, vamos terminar e concluir com uma oração com todas as crianças, pedindo para que Deus abençoe os alunos para que eles consigam colocar em prática esses planos financeiros em sua vida, para que eles venham poder contribuir da forma correta, da forma adequada a Deus. Então, para que todos também tenham sucesso em suas vidas e que outras pessoas venham também chegar ao conhecimento dessa mensagem.